Eu me chamo Luciane, fui casada com Cauê Lopes durante 13 anos. A gente teve uma vida assim, às vezes meio que conturbada, mas enfim, vivemos esses 13 anos juntos e nós morávamos na cidade de Joinville, Santa Catarina. E aí fomos para a cidade de Lages, achando que a gente teria uma vida melhor, uma vida tranquila, por ser uma cidade pequena, mais pacata. A gente achou que seria melhor para criar o nosso filho. Até então, nós só tínhamos um filho. O sonho de Cauê sempre foi ter uma filha mulher. E claro, como todo casal, a gente brigava, tinha nossas discussões e tal, mas também sempre batalhamos muito. Sempre demos o melhor para a nossa família. Viemos para essa cidade de Lages há 4 anos. Chegamos aqui e logo, acho que depois de 2 anos, a gente estava aqui e a gente conseguiu conquistar a nossa casa. Nós já tínhamos conquistado várias coisas, que nós trabalhamos com montagem de móveis, eu e ele, né? Então trabalhamos os dois juntos e achei uma vida tranquila assim, uma vida boa. É claro, muitas pessoas se aproximavam com interesse pela nossa condição, mas a gente tinha, literalmente, a gente tinha o que a gente precisava e o que a gente queria. Como eu citei antes, o sonho de Cauê era ter uma filha mulher. Sempre foi o sonho da vida dele. Então, em 2023, eu tive a minha filha. Em 2022, eu engravidei e eu passei por momentos muito difíceis. Foi muito difícil mesmo. Inclusive, até o Cauê ele fez uma brincadeira de mau gosto quando eu descobri a gravidez. Assim, de uma forma meio que estranha, né? A minha filha mais velha pediu para eu comprar absorvente. Então eu achei estranho, né? Porque para mim não tinha descido nada. E para ela estava descendo e tal. Aí falei, tem alguma coisa errada, né? A minha nora pegou o teste de farmácia que o meu marido tinha comprado para ela, porque a gente estava na expectativa de ser avós e não pais. Nisso eu fui no banheiro e fiz o teste e deu positivo. Na hora eu comecei a gritar. Meu esposo achava que era minha nora e meu filho. Ele ainda falou, agora os dois têm que ter juízo e tal, né? Daí eu disse assim, né? Por que eles? Se quem tem que ter juízo é você, pois é você que vai ser o pai. Aí ele falou, meu Deus, eu desgracei a minha vida. O que eu fiz na minha vida? Eu não sei o que, meu Deus. O que eu fui fazer? Nisso, ele estava soltando pipa, porque ele brincava com as crianças. Ele soltava pipa com a molecada aqui na rua. Ele bem grandão, gigante, parecia um poste no meio da piazada. Então, eu fiquei muito triste com aquela forma que ele falou. E fiquei bem chateada, bem revoltada. E fiquei brava com ele. Virei as costas e não falei mais com ele. De repente, eu vi que ele começou a ligar para todo mundo, para os amigos, para os familiares. Começou a ligar para todo mundo e falou, eu vou ser pai de novo, a Lu tá grávida, não sei o quê, agora vem a menina. Aí eu olhei para ele e disse, não era tu que tinha falado que tinha desgraçado a sua vida? Daí ele não falou nada e só mostrou a língua para mim. Tipo, brincando naquele sentido assim, ah, boba, eu tava brincando. Para pegar no meu pé mesmo, né? Enfim, então aí a gente não aguentou esperar pelo ultrassom. Então a gente fez a sexagem e realmente deu que era uma menina. Então ele ficou muito feliz, muito entusiasmado. E ele passou a trabalhar mais e com mais frequência do que o normal. Muitas vezes ele chegava 1h da manhã em casa. Às vezes ele chegava muito tarde mesmo. E nesse período de gestação eu quebrei meu braço e tive que fazer uma cirurgia. Aí foi uma briga muito feia, porque eu queria que ele estivesse do meu lado no hospital e ele não queria, porque ele tinha que trabalhar para isso, para aquilo, mas ele não queria ficar comigo. E eu sou muito sensível. E já estava sensível por causa da gravidez. Então, eu fiquei muito brava com ele. E a gente teve uma briga muito feia. E eu passei a ter nojo dele. Assim, não gostar dele. E assim, chegar ao ponto de botar ele para fora de casa. E foi assim, uma coisa que eu não sei explicar. Coisa de mulher grávida, né? Só que nesse período, eu sofri muito. Porque além de eu ter quebrado o braço, eu tive que trabalhar com o braço quebrado. Eu tive que fazer cirurgia, colocar 4 pinos e mais 2 ganchos de Kirchner. Então, eu não conseguia segurar um parafuso.
Eu dependia das pessoas para me darem banho, para me ajudar a lavar o cabelo, para tudo. Então, quando eu ia trabalhar, eu fingia que eu não estava com o braço quebrado e nem que eu estava grávida. Eu colocava uma faixa, eu escondia meu braço e eu tirava a tala. Eu colocava roupas largas, assim com leg, para que as pessoas não vissem que eu estava grávida. E nem com o braço quebrado, porque daí eu apoiava com o antebraço, eu apoiava as coisas com o antebraço para mim poder trabalhar. Porque nesse período que eu fiquei grávida, eu tive que continuar a minha vida, continuar trabalhando, pagando as minhas contas, né? Então eu precisava colocar as coisas dentro de casa, já que eu precisava pagar luz, água, precisava, né, comprar comida e tal. E aí eu fui trabalhar grávida e com o braço quebrado, fingindo não estar grávida e fingindo não estar com o braço quebrado. Daí passou um tempo e a gente brigando, porque na verdade eu tinha botado ele para fora de casa e a gente ficou um tempo separado. Foi muito horrível. Depois eu tive uma gestação de alto risco. Foi muito complicado. Assim, eu passei até muitos problemas, porque eu peguei Covid, eu não sabia, dei entrada no hospital com 30 semanas de gestação e entrei com entrada de parto antecipado. Então foi uma loucura, né? Assim, tentar segurar ela. A cada 5 minutos, eles estavam me avaliando. Eu fiquei no centro obstétrico durante esse tempo, aguardando assim, para tentar ver se segurava ela. Então eu tive que fazer todos os procedimentos para um parto prematuro. Daí, não tinha vaga nenhuma na minha cidade. Eles estavam tentando já um helicóptero, coisa do tipo, para tentar transportar ela para outra cidade. E eu teria que ir com ela para outra cidade. E aí bateu aquele desespero e eu comecei a pedir a Deus que não permitisse que isso acontecesse, porque seria muito difícil para mim. Eu achava que ela nascendo eu poderia ficar com ela e eles disseram que não podia, nem tampouco ficar pegando ela, porque a criança iria estar na incubadora, em um monte de aparelho e eles não tinham como ficar desligando, tirando toda a aparelhagem todo o tempo, até porque ela ia precisar de oxigênio, de respirador, então eu não ia poder pegar ela. Eu ia só poder tirar o leite. Então, me bateu um desespero assim horrível. Eu comecei a ficar muito nervosa. E aí, para segurar ela, foi muito difícil. Eu passei praticamente quase o resto da minha gestação entre idas e vindas para o hospital. Vinha, ficava 2 dias, voltava, ficava internada. E aí meu marido voltou, se aproximou de mim de novo e começou a se aproximar. E a gente acabou voltando. E quando a hora chegou, porque não conseguiram segurar minha filha até o final, como se já esperava, eu acabei entrando no trabalho de parto, minha bolsa rompeu, então não tinha mais o que ser feito. Então eu acabei passando por um processo de cesárea. Mas por tudo que eu já tinha passado antes, eu acho que por tantas vitaminas que eu tinha tomado, tantos medicamentos para amadurecer o pulmãozinho dela, até sulfato ferroso na veia também, eu havia tomado pela fraqueza. Então eu acho que isso fez com que ela se tornasse um bebê macro. Então, como ela era um bebê macro, quando ela nasceu, ela não teve necessidade de ficar na incubadora, porque ela nasceu uma criança perfeita e, por incrível que pareça, nasceu grande, com 3,5 kg e 50 centímetros para um bebê prematuro. E nesse dia, assim, foi um dia muito marcante, porque o meu marido, ele saiu de lá do hospital, porque não podia ficar comigo lá, até que eu fosse para o quarto, porque a gente fica numa sala tipo pós-operatório, aguardando para a anestesia passar e ver se está tudo normal, né? Para depois eles deixarem a gente ir para o quarto. Então, nesse período, eu estava ansiosa, falei para ele ir para o quarto, até porque eu estava sem celular, não tinha como me comunicar com ninguém da família. E tipo, ele voltou, era umas 3 horas da manhã. Foi a hora que eu fui para o quarto. E foi muito engraçado, porque assim, nesse período, tipo, quando eu peguei meu celular, que eu olhei, e teve umas coisas que me marcou muito. E foi ver ele fazendo um vídeo, andando pelas ruas, gritando, tipo, ele andava assim e gritava, minha filha nasceu, ei, minha filha nasceu. E ele gritava para as pessoas no meio da rua. E eu ficava imaginando, né,
Como que ele conseguiu fazer? Será que ele não ficou com vergonha? Porque, meu Deus, né? Eu me sentiria uma louca se eu saísse gritando assim pela rua. Mas ele fez isso. E ele era o melhor pai do mundo. Ele era um pai bobo, babão, meu Deus. Era incrível o relacionamento dos dois. A conexão que os dois tinham desde quando ela nasceu. Ele tinha uma conexão muito forte com ela. Ele tinha assim um amor, uma paixão assim surreal com ela. Até que chegou no dia 19 de março, que a gente fez o aniversário dela. Na verdade, o aniversário dela era no dia 13, mas a gente fez uma festinha no dia 19. Então, quando chegou uns 2 dias antes da festa dela, ele sentou com ela no braço do sofá e falou com ela assim: "Ô filha, hoje se o pai morrer, o pai vai morrer muito feliz, porque eu realizei o sonho da minha vida, que é você. Você tá aqui nos meus braços e hoje me sinto realizado. Eu tô realizado, posso morrer feliz." E ele falou isso chorando, tipo, esboçando muita emoção. Então eu chamei a atenção dele na hora. Fiquei irritada e falei: "Para com isso, fecha essa boca. Só Deus pode dar e só Deus pode tirar a vida. Para de ficar falando essas coisas. Ela nem entende. Por que você tá falando isso pra menina?" Aí a gente fez a festa, né, no dia 19. E aí quando chegou no dia 21, a gente acordou. Como aparentava um dia normal, feliz, um dia onde a gente fez planos, um dia em que a gente estava combinando de viajar. A gente ia a trabalho, mas já ia para aproveitar, para passar na praia, para curtir a praia. E ele já tinha encomendado a cadeirinha de carro para ela, porque o bebê conforto já estava pequeno. E nesse dia, eu ainda lembro perfeitamente que ele levantou, fez café pra gente como de costume. Ele sempre ia, fazia o café e trazia para mim na cama. Então ele foi, fez o café, voltou e ficou me olhando por alguns segundos fixamente. E aí eu questionei: "O que foi? O que eu fiz de errado dessa vez?" Então ele falou para mim assim: "Não, você não fez nada. É porque eu amo você. Eu amo tanto você. Você, meus filhos, são o amor da minha vida. Vocês são tudo o que eu tenho neste mundo. Vocês são as coisas mais importantes." E eu, por um momento de hipocrisia, arrogância, eu não disse que amava ele. Eu falei assim: "Mentira, você fica falando muita besteira. Como é que eu vou acreditar que você está falando a verdade? Você está falando tantas besteiras." Daí ele pegou e falou assim: "Eu te amo sim, cara. Vocês, os meus filhos, são tudo para mim." E ele ficou me olhando. Então eu fiquei incomodada, assim, com aquele olhar dele, né? Me sentindo assim um pouco estranha, sei lá. E detalhe, né? Um detalhe que eu quero deixar bem frisado é que isso que eu vou contar mais à frente, eu já havia sonhado um mês antes. Ou seja, de alguma forma, Deus me mostrou tudo como aconteceu, detalhes por detalhes, o que ia acontecer, e eu vou contar mais à frente. Eu havia sonhado, porém na época por burrice, idiotice, eu não a repreendi. Eu não lembrei de pedir para as pessoas que me ajudassem em oração. Então eu me arrependo muito por isso e me sinto muito culpada pelo que eu vou contar agora. Então, nesse dia 21, meu marido estava bem, tudo legal. Minha irmã estava aqui, meu sobrinho. E aí a minha irmã me pediu um favor e eu fiz. Ele era muito ciumento. Assim, um tanto muito ciumento. Não sei o que deu, e ele ficou com ciúmes por algum motivo. Daí ele veio e começou a falar umas coisas, e eu não gostei muito. E falei: "Por que você está fazendo isso? Para com isso, já vai começar tudo de novo." E ele saiu e foi conversar com os amigos dele. Bebeu algumas cervejas, mas assim, tipo, não ao ponto de ficar, tipo, totalmente alcoólico. Ele estava bem lúcido. Até a última vez que eu ainda conversei com ele, ele estava lúcido. Então eu lembro perfeitamente que quando a gente conversou, ele saiu e estava tudo bem. E de repente ele voltou. E eu vi que ele voltou alterado. Nisso, ele estava discutindo com o vizinho, que já havia uma discussão anterior, porque esses haviam jogado pedra na minha casa, acusado ele de ter denunciado eles para a polícia, e daí eles perderam um som. Mas isso não era verdade, porque a gente nem sabia o que estava acontecendo. Então foi uma coisa assim, e foi totalmente injusta essa acusação. Porém,
Naquele dia, meu marido, que já estava furioso, né? Porque ele olhava com um olhar assim, sarcástico e tipo provocativo, com insinuações assim, tipo rindo, cochichando. Então, nesse dia, meu marido, possesso de raiva, começou a chamar ele para briga. Só que foi aquela coisa assim, à distância. Meu marido no campinho e eles lá na casa deles, que dá uns 100 metros, uns 80 metros, não sei exatamente. Só que esse não saiu para fora. E meu marido pegou e falou que não ia entrar para dentro enquanto não resolvesse com ele, já que ele queria ficar provocando e tal. Só que aí eu fui lá e falei: não deixa isso para lá. Meus filhos estavam doentes naquele dia. Eu já havia perdido um tio querido que eu gostava muito. Então eu já estava num processo doloroso de luto. Ali eu já estava triste e comentei com ele. E ele falou assim: nossa, que tristeza, uma pessoa boa, né? Aí eu fui lá pela última vez tentar chamar ele. E ele falou assim: não, agora eu não vou entrar. Aí eu lembro perfeitamente que eu falei para ele assim: Cauê, daqui a pouco eles vão se juntar, eles vão querer apedrejar a nossa casa de novo. E eu tô com criança. Daí ele falou assim: não, eu não vou deixar ninguém fazer isso. Não vou deixar ninguém fazer nada para vocês. Ele olhou para esse rapaz e falou: a Chloe tá dormindo, que é a nossa filha, e eu não moro mais com ela. Então eu olhei para ele com aquela cara de espanto, assim, de pavor. Na hora pensei assim: como assim que ele não mora comigo? Nossa, em que parte que eu separei dele e não tô sabendo? Em que parte que a gente não tá mais morando junto? E eu não sei. Aí eu olhei para ele assim, já com os olhos cheios de lágrimas, e eu falei para ele assim: meu Deus, você não sabe nem o que você tá falando mais. E vim para dentro. E nisso ele subiu para cima com os meninos. Os dois sorridentes. Passado algumas horas, umas 3 ou 4 horas, eu ouço uns tiros. E neste exato momento, eu já sabia que era o meu marido. Nesse momento, eu sabia, eu tinha certeza absoluta que era ele. Então, no momento de desespero, saí procurando por ele, só que eu não conseguia achar, porque eu não sabia nem onde era. E eu juro por Deus que quando eu saí lá fora, eu não vi viatura alguma, não vi nada. Então, de repente, quando eu e minha filha, a gente sai no portão, entra uma, desce lá para baixo, que a gente mora num condomínio, abordar um menino. Aí até então tá, né? Aí quando eu e ela vamos lá para fora, quando a gente tá indo em direção ao portão, começou a entrar muitas e muitas viaturas e começaram a subir, sentido a minha rua, sentido a minha casa. E o desespero foi aumentando. E eu comecei a correr de um lado para o outro. E eu comecei a correr e esse menino veio e chegou em mim e falou: olha, os homens acabaram de matar o seu marido ali embaixo. E eu falei: não, isso não pode ser verdade. Isso não é verdade. E aí eu comecei a me desesperar mais ainda. E sempre que eu questionava os policiais, questionava com um, questionava com outro, eles falavam para mim: espera o SAMU chegar. Então eu tinha aquela expectativa que se o SAMU ia vir, porque ele estava vivo. Só que eu desmaiei em alguns momentos e eu não vi nenhum carro do ML chegar. Então quando eu voltei em si, que eu olhei o carro do ML, eu comecei a gritar. Eu comecei a ficar transtornada, assim de um jeito que eu não conseguia, não tinha mais força. Eu gritava, eu chorava e nisso a moça do SAMU passou. E eu me agarrei naquela expectativa e fui correndo atrás dessa moça. Essa moça só olhava para mim assim: espera, eu tenho que ir lá fazer um procedimento. E ali ninguém me contava, ninguém me falava. Até que chegou uma hora que alguém tinha que me contar. Alguém tinha que me dar a notícia e me confirmar. Então, foi quando me trouxeram para dentro e a pior notícia da minha vida chegou. Ela chegou de uma forma muito triste, muito dolorosa. Então, daí, eu perdi a noção do tempo, o raciocínio e a noção de tudo, porque aí eu já não lembrava de mais nada. Eu já não conseguia mais raciocinar com nada. Eu não conseguia ainda acreditar. Eu ainda estava naquele estágio de que não era verdade, que não era comigo. E aí, chegou no outro dia, e eu tinha que ir na funerária para liberar o corpo. E até então, eu nem sabia que quem vinha me buscar era a funerária. Eu não sabia nem para que aquele carro estava ali. Eu não sabia o que eles iam fazer e eu não sabia
que eu estava indo lá. Então, ironicamente, quando eu estou no IML para liberar o corpo dele, chega a cadeirinha que ele tanto estava esperando, a cadeirinha de carro da nossa filha. Eu não estava em casa, então não tinha ninguém para receber. Então, o rapaz foi lá onde eu estava levar a cadeirinha. E aquilo para mim, assim, estava sendo uma tortura. E não deixaram eu entrar para reconhecer o corpo, porque disseram que já tinha sido feito por reconhecimento de digital. E era para mim assim, eu só ia acreditar quando eu visse mesmo. Então, eu tentei ir na funerária para escolher o caixão, essas coisas, mas eu não consegui. Então, por conta disso, eu acabei não conseguindo fazer nada. E eles fizeram por mim. Meus familiares correram atrás de tudo, e quando meu marido chegou, eu achei que ele estava brincando comigo. Foi uma cena muito triste, muito dolorosa, porque eu pensei que ele estava brincando. Então, eu tentei tirar o corpo dele por algumas vezes do caixão. Porém, alguém não me deixava. Eu não sei quem eram as pessoas, que eu não sei, que eu não lembro, que eu não vi, que eu não faço ideia. Infelizmente, quando eles fecharam para levar para o cemitério, aí aquilo foi o fim para mim. E eu juro, eu confesso, que ainda por uma semana eu ainda pensei 3 vezes em roubar o caixão do cemitério, porque na minha concepção ele ainda estava vivo. Então, dia 21, agora vai fazer 10 meses que eu perdi o meu esposo. E nesses 10 meses eu não consegui superar a dor da perca. Eu não consegui aceitar que eu perdi ele e que ele foi morto. Eu ainda não falei a parte, né? Mas ele foi morto pela polícia de uma forma covarde, cruel, sem justificativa. Porque a versão que eles deram é que meu esposo estava armado. Porém, ele não estava armado. Ele não tinha arma. E graças a Deus, como Deus é tão bom na nossa vida, que conseguimos provar a inocência dele. Mas só que até aí, a mídia já tinha feito um inferno na minha vida, na vida dos meus familiares, porque eu mesma não conseguia mexer em rede social, eu não conseguia nem pegar o celular, e eu não falava com ninguém, eu não respondia a ninguém. Eu fiquei 1 mês sem conseguir mexer no celular. Então, nesse momento, eu fiquei sem mexer, eram os meus filhos que respondiam por mim, que falavam por mim. Só que eu ouvi de outras pessoas, né? A maldade, o julgamento. Então, meu advogado entrou com processo. E eles que tiveram que tirar de todos os jornais, tiveram que tirar a notícia do ar, porque ela se tornou mentirosa. Quando foi provado a inocência dele, provado que os policiais foram indiciados por homicídio doloso. E graças a Deus foi provado a inocência do meu marido. Os policiais foram indiciados por homicídio doloso, porém, já o julgamento é uma coisa mais demorada, entre 2 ou 3 anos. Que se fosse o meu marido que tivesse matado alguém, ele já estava, com certeza, ele já estaria na cadeia preso, né? Mas como se trata de servidor público, isso é uma questão mais complicada. Mas desde que eu perdi o meu marido, eu perdi uma parte de mim. Uma parte minha foi junto com ele. E eu venho sobrevivendo porque, diante de tudo isso, para mim tem sido muito doloroso, pois eu fiquei com uma filhinha de 1 ano, que era o sonho da vida dele. Aquilo, né, porque ele tanto quis. Deus me deu ela e levou ele. E nessa história triste ainda tem o nosso filho de 9 anos. Ele passou a dizer que queria se matar, que ele não estava em condições de me deixar sozinha naquele momento, mas que ele iria ficar um pouquinho mais comigo. Mas depois ele iria fazer isso, porque seria melhor, porque ele queria ver o pai, que ele estava com saudade do pai. Então, para mim, foi um processo muito doloroso. E ele ficou 20 dias internado no Hospital Saúde Mental Infantil da cidade de Lages, que trata, né, o problema psicológico, a depressão. Eles tratam mais de perto, mais acompanhada pelos especialistas. Então, ele ficou 20 dias em tratamento e eu tive que passar por tudo isso, porque ainda hoje nós temos algumas confusões, algumas tretas, eu e a vizinha aqui. Porém, nada do que acontecer daqui para frente. A indenização, dinheiro, porque o Estado terá que nos indenizar. Porém, nada disso vai trazer o meu marido de volta. E nada vai fazer a minha felicidade. Hoje eu olho para minha filha e fico imaginando como ele se sentiria, porque ela é muito esperta, ela é muito inteligente, fala tudo. Ela é uma criança acima do normal. Eu acredito que ela tem um QI a mais pela idade dela. 1 ano e pouco.
e ela já fala de tudo, e ela age de uma forma muito inteligente. E eu acredito que ela é dotada de um QI a mais pela idade dela. E essa é a minha triste história. A minha triste derrota de família. Minha triste história que acabou em tragédia. Uma família feliz, uma família alegre, uma família que tinha os nossos problemas, mas a gente era feliz. Até o jeito que ele acordava meu filho às vezes, ele brincava, ele dava apelido para eles. Meu filho ele chamava de Curico e a menina de Baby Lute. Até porque, como eu escolhi o nome dela de Chloe, ele não gostou muito. Porém, ele se foi e eu fiquei com a Baby Lute e com o Curico para criar. É doloroso, é muito doloroso. Você ter que ser mãe, ser pai, quando você sabe que você tinha uma família, mas que foi arrancado um pedaço. É difícil você manter uma casa de pé sozinha, porque o pilar sozinho não consegue manter uma estrutura toda. Uma casa de pé, ela precisa de pilares, e a minha falta um, e esse é o meu relato. E o conselho que eu daria a todos, né? Nunca deixe de dizer que eu te amo ou que você é o amor da minha vida. Não deixe que coisas pequenas, coisas assim tão fúteis, destruam uma família, um casamento. Porque às vezes a gente deixa de falar e amanhã pode ser tarde, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E eu me arrependo muito, porque naquele dia eu não disse que amava meu marido e hoje eu não posso mais falar nada. E nem bem material compra felicidade. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a pessoa que você ama do seu lado, você não tem nada, porque nada de bem material vai te fazer feliz quando falta aquela peça, a peça-chave, a última peça do quebra-cabeça, que é a que completa, tá faltando. Você não é feliz plenamente. Eu não sou, porque falta o meu quebra-cabeça, falta minha chave. Essa história é a história da Luciane e do Cauê. E ela entrou em contato comigo e pediu para que eu contasse a história dela e está aqui. Muito triste e que Deus te dê forças, Luciane, porque você precisa ser forte por você e pelos seus filhos. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigada por confiar em mim e a sua história. Eu espero ter contado do jeito que você me contou. Eu dei uma enxugada, né? Até porque ficou muito grande. Mas é isso.